Olá, meu nome é Rafael Pereira de Queiroz Júnior, eu sou licenciado e bacharel em História. E hoje vou trabalhar uma aula com o oitavo ano e o tema dessa aula é Iluminismo, Pensadores Iluministas Montesquieu. O objetivo da aula é identificar e problematizar os principais ideais de Montesquieu. O descritor aqui é identificar e problematizar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo, bem como compreender o seu legado no processo de instituições de direitos, deveres políticos e civis. Vamos para a nossa aula então. Olá, crianças, hoje o tema da aula é Iluminismo, Pensadores Iluministas, Montesquieu. Tá? O objetivo dessa aula, que eu quero que vocês, no final dessa aula, compreendam, é poder identificar e problematizar os principais ideais de Montesquieu. Nós já vimos essa terceira aula, sobre iluminismo, já vimos vários elementos ali, vários conceitos de iluminismo, alguns ideais iluministas. Hoje, para começar a aula, eu vou propor a vocês 3 desafios. O primeiro desafio, eu quero que vocês me respondam, qual o nome do prefeito da cidade do Paraná? Temos 4 alternativas aqui. Rudinei Gimenez, Ratinho Júnior, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Muito bem, a resposta correta é a letra A, Rudinei Gimenez. Segundo desafio, sistema tripartite, organiza os poderes abaixo de acordo com o cargo, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E os cargos nós temos vereador, deputados e senadores, juízes e ministros do STF e prefeito, governador e presidente. Muito bem, Poder legislativo, vereador, deputados e senadores, poder judiciário, juízes e ministros e poder executivo, prefeito, governadores e presidente. Terceiro desafio, qual a forma de governo a imagem ao lado aqui representa? Ela representa uma república, uma ditadura, uma monarquia ou uma tirania? Observem, nós temos uma imagem com uma figura masculina, sobre elas tem uma coroa sentada no trono. Qual a forma de governo? Muito bem, isso mesmo, é uma monarquia. Ok. Relembrando um pouquinho da nossa última aula, nós estudamos lá sobre o que era o iluminismo, quando que surge o iluminismo. Nós vimos lá que o iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que surge ali no século XVIII, e que influencia até hoje na sociedade, em vários países, tem influência dos iluministas, Mas como que esse movimento recebeu esse nome? Como que ganha o nome iluminismo, E como que era a sociedade e como era a forma de governo em que surgem os ideais iluministas? Bem, o termo iluminismo, o termo iluminista, surge com os próprios filósofos, os próprios pensadores iluministas, que vão cunhar essa expressão, vão cunhar o termo iluminista e iluminar, porque eles próprios diziam que eles tinham a tarefa de trazer a luz, com base no pensamento racional, trazer a luz para um mundo que estava sobre as trevas, um mundo que estava sobre o controle, a autoridade, muitas das vezes do rei, muitas das vezes do monarca, estava sob controle, a autoridade, muitas das vezes da Igreja Católica. Então, o objetivo, a ideia dos iluministas é que eles, com base no pensamento racional, iriam trazer novas ideias para essa sociedade que estava no obscurantismo, estava nas trevas, segundo eles. E como que era a sociedade que eles, que os iluministas eles se depararam, os iluministas ali viviam, A sociedade dos pensadores iluministas é sob o antigo regime, conhecido como antigo regime, muitos reinos da Europa nós tínhamos essa divisão, essa sociedade dividida dessa forma, em que o primeiro estado ali, o primeiro grupo seria o clero, membros da igreja. O segundo estado seria a nobreza e o terceiro estado seriam os demais, como os camponeses, os trabalhadores urbanos e os burgueses, A maior parte dessa sociedade era composta pelo terceiro estado. Em alguns reinos da Europa, 90%, 98%, E o clero e o nobre, os nobres eram 2% em alguns reinos.
De modo que a maior parcela da população vivia num estado de pobreza, de miséria extrema. Já o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, viviam no privilégio, possuíam muitos privilégios, tinham controle das terras, tinham controle econômico, né? Estavam no poder de fato, né? Então era uma sociedade, para os iluministas, eles viam essa sociedade com muitas críticas a ela, né? Sociedade de privilégios de poucos, em que muitos não possuíam nada. Então eles faziam muitas críticas e daí eles cunharam, né, elaboraram várias ideias para combater de fato essa estrutura social que eles viviam. Novas ideias, então, eles vão elaborar para essa sociedade em que eles viviam. Quais ideias? Principais ideias. A primeira, uma das principais ideias era a divisão, separação entre o que é Estado, o que é governo e a igreja, né? Eles viam que a união desses dois não era bom para a maior parte da população, não era bom para eles. Então eles vão cunhar a ideia de um Estado laico, ou seja, o Estado que não possui uma religião. O governo não pode ter uma religião oficial, tá? O Estado laico. Outras ideias é a educação pública, né? Pública para todos. E o Estado laico. Divisão dos poderes, né? Uma ideia muito importante que influencia muitos países na atualidade é a divisão dos poderes. Aqui nós temos uma foto. De que lugar que é essa foto, né? Essa imagem, né? De que lugar ela representa? Muito bem, ela representa a Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, né? A capital do país. Por que três poderes? Porque o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Daqui, nessas praças dos três poderes, né, muitas decisões que interferem a vida de todos os brasileiros passam, né? Praça dos três poderes aqui, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. E essa ideia de poderes, de três poderes, quem que elaborou, quem que começa a dar os passos iniciais, quem vai formar as bases para o pensamento, uma ideia de divisão dos poderes? Fato que a ideia de limitar o poder de um grupo de pessoas, a limitar o poder do rei, é algo muito antigo. Desde a Grécia já se falava sobre a limitar o poder de quem está no poder, né? E no século XVIII, século XVII, século XVIII, o jurista francês Charles Louis de Secondat, ou Barão de Montesquieu, ele vai cunhar as bases para a divisão dos poderes em três, tá? O Barão de Montesquieu, ele via na sociedade que ele visualizava ali, que ele viveu, ele via que havia muito poder concentrado nas mãos da igreja, nas mãos do rei, de modo que ele acreditava, ele denunciava que quando uma pessoa possuía muito poder, essa pessoa tendia a abusar desse poder. E aí no seu livro, O Espírito das Leis, Barão de Montesquieu vai escrever as bases para uma limitação dos poderes do rei, né? O nome do livro é Espírito das Leis. Dali ele vai dar as bases para outros pensadores tirarem outras ideias, né? Novas ideias iluministas, para tentar limitar o poder do monarca, o poder da igreja. Dois desses pensadores são os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison, né? Esses dois pensadores estadunidenses, tendo lido O Espírito das Leis de Montesquieu, vão propor a divisão dos poderes em três, né? De modo que nenhum poder fosse maior que o outro e um poder tinha o papel de fiscalizar o outro para que nenhum poder fosse maior que o outro, né? Eles propõem a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, a divisão dos poderes, como nós podemos ver na Praça dos Três Poderes, ela é real, né? Nós temos ali o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O que faz o executivo? O executivo administra o governo, né? E executa as leis, né? Quem exerce? O presidente da república, governadores e prefeitos. O poder legislativo é aquele que elabora as leis, né? E quem que exerce, né? Os deputados federais, deputados estaduais, senadores e os vereadores. E o judiciário, ele tem o papel de fazer cumprir as leis, mediar conflitos. Quem exerce poderes são os juízes. Vamos lá para a avaliação então agora?
Primeira avaliação. Assinar a alternativa que não é uma ideia defendida pelos ideais iluministas. Eles não defendem essa ideia. Muito bem, eles não defendem o poder divino dos reis. Segunda questão. Qual pensador iluminista baixo é responsável por elaborar as bases do sistema tripartite? Muito bem, Barão de Montesquieu. Terceira avaliação. Relacione os poderes de acordo com a função. Muito bem, o poder executivo administra e executa as leis, o poder legislativo cria as leis e o poder judiciário fiscaliza e faz cumprir as leis. Muito bem, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado.